Turminha do Transenem, vamos então para o enfoque da nossa aula do dia 7/7 de 2016, que foi a quinta-feira passada. Turma, na aula passada, nós estávamos com pouquíssimos alunos dentro de sala de aula. Acho que a galera já está mais em ritmo de férias, né? E depois, também devido à grande onda de assalto que nós estamos tendo em Belo Horizonte, o pessoal também acaba ficando um pouco inseguro de andar na rua nesse período de férias. Primeiro de tudo, então, eu vou começar essa aula falando que se tem alguma autoridade nos vendo aqui, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, olhe para nós, os belo-horizontinos, porque a violência está demais. Beleza? Então, falado isso, então, vamos falar do conteúdo propriamente dito na aula. Turma, na aula do dia 7, coletivamente, eu decidi com a turma, tá? Não tomei nenhuma decisão sozinho, porque como eu sempre falo com vocês, eu respeito a democracia. Embora os nossos governantes, né, não estejam respeitando isso, né, mas, por fim. Como eu havia falado com vocês, turma, nós decidimos fazer uma aula de revisão na quinta-feira passada, certo? Só que como a sala estava vazia, eu vou dar então essa aula de revisão aqui pela internet para aqueles ou aquelas que perderam essa aula do dia 7, beleza? Turma, para facilitar um pouco o nosso entendimento da aula, eu resolvi fazer uma linha do tempo, que nem os professores de história costumam fazer para marcar fatos importantes, beleza? Por que eu fiz essa linha do tempo para marcar fatos importantes? Primeiro que a química é uma matéria super importante, né? Convenhamos. E segundo, que vai facilitar nossos estudos. Por alguns instantes eu vou colocá-las aqui na tela para vocês e recomendo que vocês pausem o vídeo para copiar essa linha do tempo. Depois à volta nós conversamos mais um pouquinho. Turminha, então essa é a nossa linha do tempo. Por favor, pausem o vídeo, tá? Não copiem a linha do tempo comigo falando. A nossa linha do tempo começa aqui em 2000 anos antes de Cristo, dá um salto para 1806, 1869 e 1896. 1911, 1913 e 1932, tá? Pausa esse vídeo que essa linha do tempo vai ser importante para a revisão que eu farei com vocês e que eu fiz dentro de sala de aula na quinta-feira, dia 7. Turma, a nossa história começa em 2000 anos antes de Cristo, com dois carinhas que tinham uns nomes bem legais para vocês colocarem no filho de vocês. O primeiro chamava Demócrito. Segundo carinha, que faz parte do nosso objeto de estudo, chamava Leucipo. Qual que então é a ideia desses dois carinhas, Demócrito e Leucipo? Demócrito e Leucipo, certo dia, estavam andando pela praia, feliz da vida, pensando na vida, porque eles eram filósofos. Perdão, pessoal, isso daqui não é 2000 antes de Cristo, tá? É 200 antes de Cristo. Deu uma viajada legal aqui. Corrijam aí, por gentileza. É 200 antes de Cristo. Nos anos 200 antes de Cristo, a pessoa ser filósofo, ela era aquele tipo de pessoa que só pensava na vida. Literalmente. A pessoa, então, ela tipo assim, tinha aqueles pensamentos. Pô, cara, por que eu respiro? Por que a respiração é importante e tal? E esses filósofos, eles também não eram diferentes. Certo dia, eles estavam lá felizes da vida, passeando pela praia, e um deles falou assim: cara, imagina só, olha a areia da praia. Quando nós olhamos para ela a longa distância, ela parece homogênea, ou seja, eu só vejo uma face dela. Mas quando eu vou chegando pertinho dela, mano, eu vou vendo que tem um tanto de grãozinho nela. Agora imagine se um desses grãozinhos nós pudéssemos pegar eles e ir partindo, 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 partindo. Ia chegar um ponto que não ia dar mais pra partir, colega. E quando não desse mais para partir esse pontinho, nós chegaríamos no átomo. Aí o outro falou assim: nossa, cara, é verdade aí. Será que existe uma partícula muito pequena dentro desse grãozinho? Então, turma, foi dado esse nome
átomo a primeira vez em 200 anos antes de Cristo. Por que esse nome átomo? Bom, primeiro, eles eram gregos, beleza? E a palavra tomo, no grego, ela significa divisão. E o A vem de negação. Então, átomo significa o indivisível, beleza? Então foram dadas as primeiras ideias sobre a existência do átomo na matéria, das partículas atômicas, por Demócrito e Leucipo. Beleza? Sim, tranquilo. O tempo passou, a história aconteceu, Cristo veio a esse mundo, o tempo foi passando, o planeta foi girando, teve gente ainda achando que era melhor do que os outros e etc. Mas teve um carinha que se destacou aqui nesse pedacinho. E esse carinha se chamava Aristóteles. Só que eu errei o acento do Aristóteles. O acento do Aristóteles é aqui no O. Por fim, teve um carinha chamado Aristóteles que ele virou, tudo que ele falava virava lei, na verdade. E nesse tempo aqui, de 200 anos de Cristo até 1806, que foi outro fato marcante na nossa história, esse carinha Aristóteles falava, gente, o negócio é o seguinte, existem apenas 4 elementos na natureza. Apenas 4 elementos. Quais são esses elementos que existem? Disse Aristóteles. Fogo, existe o ar, a terra e existe a água. Então Aristóteles diz que existiam somente esses 4 elementos. Aí, tudo que esse cara falava era basicamente lei. Beleza? Beleza. O povo aceitou que existiam só quatro elementos e etc. E o tempo foi passando e a humanidade cada vez sendo vítima da sua própria ignorância. E aqui, em 1806, eu vou marcar aqui com tracejadozinho, veio um cara que revolucionou a história. Esse carinha, ele era um britânico. Já consegue imaginar quem é? Sim, é o John Dalton, que carinhosamente nós vamos chamar somente de Dalton. Dalton. Esse carinha, o Dalton, ele era meteorologista. Aí um dia, ele estava lá, né, com seu balãozinho, olhando o tempo que ia fazer na Inglaterra. Então vamos desenhar aqui o Dalton. Bom, um chapéuzinho nele aqui. Ele usava óculos, que nem eu, viu, pessoas? E aqui tá o balãozinho do Dalton. Como que ele fazia isso? Ele colocava um balãozinho semelhante a um paraquedas na atmosfera. Ele observava o comportamento do balão para saber se ia chover ou não. Como isso, Emerson? Não sei. Não sou meteorologista, beleza? Mas uma coisa eu sei falar para vocês. Que o balãozinho, ele aumentava de volume em dias que estavam quentes. O balãozinho diminuía de volume em dias que estava frio. Então o John Dalton falou: por quê? Aí pintou esse pontinho de de interrogação na cabeça dele aqui no ano de 1806. Esse cara, então, veio fazendo pesquisas e de repente, pimba! O que ele retorna? Aqui, nas ideias atomísticas. O Dalton, então, pessoal, ele retornou à ideia do átomo, falando que o átomo que o comportamento dos balõezinhos que nós tínhamos aqui, deles esticarem ou não, devido à existência de átomos, que ele comparou com bola de bilhar, tá? Para quem tem dúvida ainda o que é bola de bilhar, a bola de bilhar é igual uma bola de sinuca, porém ela é toda de uma corzinha só, ela é toda esférica. O John Dalton, então, pessoal, ele falou que os átomos eram feitos parecendo uma esferazinha, né? Era uma bola de
de bilhar totalmente esférica. Aqui minha bolinha de bilhar. Que isso, hein? É o efeito 3D maravilhoso. Então, o John Dalton, ele falou que o átomo ele tinha um formato esférico, beleza? Ele tinha um formato parecido com uma bolinha de bilhar. E que cada elemento químico continha um átomozinho, beleza? Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele tinha uma bolotinha. O átomo de oxigênio, ele tinha outra bolotinha, por exemplo, beleza? E assim foi seguindo sucessivamente. Bloin, bloin, bloin. Pessoal, agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que a comunidade química aceitou legal o que Dalton havia proposto? Claro que não, pessoal. Entre essas pessoas que recusaram e acharam banal essa ideia de Dalton, foi uma das maiores mentes da humanidade, que foi Einstein, Albert Einstein. Ele também foi um dos caras que falou assim, poxa gente, não dá, não existe isso, beleza? Só que, graças a Deus, a teoria atomística acabou prevalecendo. Beleza, Dalton veio e ele propôs algumas coisinhas em relação ao átomo. Ele propôs que o átomo seria uma esfera rígida e indivisível. Dalton explicou que o átomo era a menor partícula da matéria. E ele explicou ainda que uma porção de átomos combinado dava origem a tudo que existia no mundo. Beleza? Dalton ainda falou que na reação química os átomos apenas se rearranjavam para formar novas substâncias e que a matéria ela não ia ser nem criada, ela não ia ser destruída, né? Pegando carona lá nas leis ponderais que estudaremos um pouquinho mais pra frente no cursinho, beleza? Turma, com base nisso tudo, desses 4 elementos que Aristóteles havia proposto, surgiram 69 elementos. Então, precisou ser feita uma nova classificação para os elementos. Então, foi proposto que o seguinte, que os elementos seriam compostos com o mesmo átomos, beleza? Então, por exemplo, o oxigênio ele tinha uma esferinha, então ele era um elemento. O hidrogênio tinha outra esferazinha de partícula, então ele era um outro elemento. Com base nisso, pessoal, um carinha... os químicos sentiram a necessidade de organizar esses elementos, beleza? Mas quem que fez isso da melhor maneira para nós foi um carinha chamado Mendeleev. Em 1869, justamente aqui com esse modelinho de Dalton, que o átomo era esférico, beleza? Então tá bom, pessoal. Só que o modelo de Dalton ele não estava errado, mas ele tinha algumas limitações. Já conseguem imaginar quais são essas limitações? Não conseguem imaginar ainda? Bom, eu já imaginava que não. Mas quem vai falar pra gente quais são essas limitações e como resolver ela é um carinha chamado Joseph John Thomson. Ou só simplesmente o Thomson, que se escreve com M mesmo antes do S, porque ele era um carinha francês. Galera, o Thomson, ele estava trabalhando com raios catódicos. O que seria então essa ideia dos raios catódicos? Vou tentar reproduzir o experimento dele aqui para vocês. Isso daqui é um tubo, embora não pareça. E tem um ladinho do tubo que chama cátodo. Os rainhos estavam passando por aqui. E eram uns raiozinhos verdes. Emitiam uma luz verde no vácuo. Conforme eu estou desenhando aqui para vocês. Aí, o que intrigava os químicos era como que existia luz se o átomo era indivisível. Então, o Thomson, vamos desenhar o Thomson aqui então. Esse aqui é o bigodinho dele, aqui é o Thomson. Eu desenho bem demais, hein, gente? Falou que é matéria de palitinho, eu tô sabendo desenhar tudo. Então o Thomson ficou assim, pensa,
pensa, pensa. E ele chegou na ideia de que o átomo de Dalton não é que ele estava incompleto, mas errado, mas ele estava incompleto. Então, o Thomson, ele propôs o seguinte: ó, gente, o negócio é o seguinte. O átomo, ele é uma esferazinha mesmo, tá? Só que dentro desses átomos tem um negocinho, tem umas outras partículas menores ainda. E essas partículazinhas menores, ele deu o nome de elétrons, beleza? E ele falou que esses elétrons tinham as carguinhas negativas. E esses elétronzinhos, eles estavam incrustados numa grande massa positiva. Beleza? Então, só para constar para quem já tem um conhecimento um pouco mais avançado, que o negócio é o seguinte: não tinha conhecimento do próton nessa época. Beleza? Achava-se que o átomo era esférico, né? Ele parecia uma massa de bolo crua, onde os elétrons estavam lá incrustados. Essa luz observada aqui no tubo catódico, no raio catódico de Thomson, eram os elétrons sendo lançados. Beleza? Então, eles de alguma forma eram lançados quando passava energia elétrica e, por sua vez, davam a luz. Beleza? Beleza, então, né, pessoal? Só que, né, agora olha só para vocês verem uma coisa. De 1806 para 1896. Foi um salto legal. Só que agora olha o estreitamento como que fica. De 1896 para 1911. Olha como que as pessoas começaram a ter interesse mais no átomo. Não é verdade? Pessoal, quem vai vir com uma nova modelo para nós em 1911, e tem um porquê, eu já vou explicar, foi um carinha chamado Rutherford. Rutherford. Só que é muito interessante que eu preciso falar uma coisa para vocês. O Rutherford não fez paçoca nenhuma. Beleza? Eu não vou falar palavrão pior porque talvez possa ter crianças nos assistindo. Então, o Rutherford, ele não fez paçoca nenhuma. Ele era apenas o dono do laboratório. Mas quem que fez todo o experimento foram os seus alunos Geiger e Maier, certo? Eles fizeram o experimentozinho que deu origem ao novo modelo atômico. Tá? Eles incidiram o elemento radioativo sobre uma fina película de ouro. Eu vou puxar mais um pouquinho aqui para baixo devido ao meu espaço ser muito pequeno, porque eu quero relatar esse experimento que o Geiger e o Maier fizeram, né? E o Rutherford acabou no final ficando com todo o prêmio porque ele era dono do laboratório. Não sei quem não deve ter dado nem 5 centavos para os alunos dele. Que absurdo isso, né, gente? É pra provar que o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico, né? Já dizia bom, 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 bom. Então vamos lá. E tchau. O experimento feito pelo professor, aliás, pelos alunos dele, foi o seguinte. Imagina, turma, que aqui nesse negocinho de alaranjado seja uma fina lâmina de ouro, beleza? E ao redor dessa lâmina de ouro, ele colocou aqui uma plaquinha de zinco. Qual que era a ideia? O átomo de Thomson, ele era formado por cargas positivas, que está coloridinho de verde, e tinha os elétrons, que são esses tracinhos de azul, aqui dentro, que tinha carga negativa. Se eu tenho carga negativa e tenho carga positiva, e incidir um elemento radioativo, um raio sobre esses carinhas aqui, deixa eu pegar outra cor aqui, eu vou incidir um raio sobre essa placa. A ideia dele, pessoal, já que não havia cargas, era que esse raio que estava sendo incidido, que eu estou colocando aqui de rosinha para vocês, aqui. Esse raio aqui, lembrando que nessa época Marie Curie já tinha iniciado seus trabalhos com radioatividade,
era a incidência de partículas alfa. O que são as partículas alfas? São partículas carregadas positivamente. Beleza? Mais pra frente eu explico melhor pra vocês o que é isso quando nós formos falar de radiação, né? Mas por enquanto eu quero que vocês entendam que as partículas alfa eram partículas carregadas positivamente. Esperavam que elas passassem direto sem sofrer desvio algum. Pessoal, aconteceu algo muito bizarro, que foi o seguinte: algumas partículas chegavam aqui, algumas radiações, perdão, e sofriam algum desvio. É uma coisa muito bizarra, gente. Muito bizarra. Outra coisa que acontecia, algumas sofriam outro grande desvio, assim, igual esse que eu estou desenhando aqui agora. Sofriam um desvio em direção muito louco, gente. Elas, tipo assim, atravessavam a placa, mas elas eram desviadas para outro canto da placa metálica. E algumas outras passavam direto como se nada tivesse acontecendo. Aí, isso deixou o cara louco, né? Quando os alunos vieram lá, correram, falaram: professor Rutherford, nós não estamos sabendo por que está tendo esse comportamento. E Rutherford falou com eles: então trabalhem, pensem, deduzam o que pode estar acontecendo. Aí eles chegaram à conclusão de que é o seguinte: o átomo ele era formado por uma pequena partezinha positiva, né? Por isso que algumas partículas, uma a cada 10 mil, para ser mais exato, sofriam um desvio. Tinha os elétrons ao redor, que eram responsáveis por atrair essa carga positiva, já que os elétrons tinham carga negativa. E ainda por cima tinha um grande espaço vazio, que era onde outras radiações passavam direto sem sofrer desvio algum. Pessoal, para vocês terem noção do tamanho desse grande espaço vazio e para vocês terem noção de como esse núcleo de Rutherford era pequeno, imagine que o átomo de Rutherford seja o estádio do Mineirão, aí na Pampulha, aqui em Belo Horizonte. E que vocês coloquem um alfinete lá no meio do gramado do Mineirão com a ponta da cabeça dele pra cima. Aquela pontinha do alfinete, aquela bundinha dele, seria o núcleo do átomo. A arquibancada mais distante seria onde tinha o elétron mais próximo do núcleo do átomo. E todo ao redor do Mineirão seria o grande espaço vazio. Turma, e isso daqui rendeu para esse cara um prêmio Nobel. E adivinha o que deu um prêmio Nobel? Deu um prêmio Nobel pro cara em química. E o cara era físico. Galera, ele recebeu esse Nobel em química pelos seus trabalhos em desintegração dos elementos, né? Só que, como todos já sabemos, quem fez tudo, na verdade, foram os alunos dele. Só que, contar uma curiosidade aqui pra vocês. No testamento desse cara, ele escreveu uma carta assim: Rutherford, sagaz como Satanás, vive a vida inteira trabalhando como físico, chegando ao final dela vai receber um Nobel como um químico. Então assim, o cara já é um safado, sem vergonha, não fez bosta nenhuma e ainda achou ruim do dinheiro que ganhou. O cara queria ganhar fama mesmo, né, galera? Mas por fim, né? Pessoal, só que o átomo de Rutherford já nasceu com vários problemas. Primeiro, como que explicar que os elétrons não iam girando, até cair no núcleo e fazer um boom, escapulir de tudo? Ele não conseguiu explicar isso para nós. Ou melhor, os coitados meninos não conseguiram explicar isso para nós, né? Outra coisa também, como que um núcleo pode ter cargas positivas e essas cargas positivas vão ficar lá estabilizadas? O Rutherford, ele imaginava que poderia ter mais alguma coisinha aqui no meio desse núcleo, mas ele não sabia o que era. Beleza? Mas o tempo passou e 2 anos depois, um outro aluno do Rutherford, que é um físico dinamarquês chamado Niels Bohr, que nós vamos chamar carinhosamente somente de Bohr, até porque é mais fácil falar, né? Ele deu
uma solução para como que o elétron não caíam dentro do núcleo. O Niels Bohr, ou só Bohr, ele falou que o átomo ele tinha níveis de energia, ou melhor, camadas de energia, como ele chamou naquela época. E essas camadinhas de energia, elas tinham níveis de energias específicos, onde cada elétron poderiam habitar essas camadinhas, beleza? Sem que eles fossem girando até cair no núcleo, beleza? Então a estabilidade foi explicada por Bohr, né? E ele explicou isso através do teste de chama que vocês chegaram a ver dentro de sala com outro professor, né, galera? Antes de eu entrar. Eu recomendei alguns vídeos lá no nosso grupo do TransEnem, inclusive um desses vídeos é do Ponto Ciência, que mostra o teste de chama e eu aconselho vocês a verem porque vale muito a pena. Beleza? Turma, quem veio nos explicar um pouquinho mais, né, dessas carguinhas que o Bohr também não conseguiu explicar, que mantinha estabilidade no núcleo, foi em 1932, que foi a descoberta do nêutron. O nêutron, como o próprio nome fala, já é uma carga neutra, aonde não tem absolutamente nada de carga. E ele, junto com o próton, dava uma estabilidade legal na brincadeira. Beleza, turma? Calma, gente, não acabou a aula de revisão ainda, não acabou não, moçada. Nós vimos muita coisa nessa aula de revisão, mas aqui acabou a ideia sobre o átomo, beleza? Partindo disso, então, os novos elementos foram organizados, a tabela periódica foi criada, nós vamos dar um salto em chegar aos anos de 2016, que é o ano que nós estamos atualmente, e eu vou mostrar para vocês a tabela periódica e nós vamos trabalhar um pouco com ela. Turma, então essa daqui é uma tabela periódica. Eu peguei essa tabela periódica porque em provas que dão tabela periódica, ela vem desse jeito aqui para vocês, beleza? E eu vou dar um pouco de vida para essa tabela periódica. E essa tabela periódica eu peguei da prova de Química da UFMG quando tinha prova aberta ainda, beleza? Peguem a tabela periódica de vocês, que eu distribuí dentro de sala, que nós vamos falar algumas propriedades que são importantes para nós. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, e que eu acho muito importante para darmos prosseguimento a esse estudo, seriam os períodos da tabela periódica. O que são os períodos, pessoal? São esses númerozinhos representados aqui do lado na tabela periódica. E cada período indica a quantidade de camadas eletrônicas que um elemento químico vai ter. Por exemplo, olha aqui o hidrogênio, que é esse Hzinho aqui. Esse Hzinho, ele está na primeira linha, ele está no primeiro período. E se nós formos seguindo, o hélio também está na primeira camadinha. Então, pela aquela camadinha do Bohr, pelo átomo de Bohr, nós sabemos que o hidrogênio e o hélio, eles possuem um nível de energia, uma camada. O lítio, o berílio, que estão no segundo período. O boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio também estão no segundo período e eles também têm todos duas camadas eletrônicas, né? E assim vai descendo por toda a tabela periódica. Beleza? Outra coisa que eu queria falar da tabela periódica para vocês são as famílias. O que são as famílias? São todos esses carinhas aqui que são representados por essas setinhas aqui de cima, por essas coluninhas, perdão. E o que esses caras eles querem dizer para nós? Bom, depende. As famílias têm dois tipos de família e cada uma fala pra gente uma coisa diferente. Por exemplo, esses caras que estão aqui em cima, todos eles são os chamados elementos representativos. E todos esses carinhas que estão aqui embaixo, que vêm do 3 ao 12, são os chamados metais de transição. Beleza? Então, pessoal, o que os elementos representativos nos contam? Eles nos indicam quantos elétrons cada carinha tem na camada de valência. Então, por exemplo, olha aqui, mira aqui nesse daqui. Todos esses daqui
que estão nessa primeira coluna, eles têm um elétron na camada de valência. Esses daqui, todos que estão nessa coluna, tem 2 elétrons na camada de valência. Lembrando que isso é válido só para os representativos, ou seja, somente quem está em cima. Passa para cá. Esses daqui tem 13 elétrons na camada de valência. Por que camada de valência mesmo, Emerson? É aqueles elétrons, aquela camada mais distante do núcleo do átomo. Não, vocês vão mirar só o último número. Eles têm 3 elétrons na camada de valência. 4 elétrons na camada de valência. 5 elétrons na camada de valência. 6 elétrons na camada de valência. 7 elétrons na camada de valência. E por fim, 8 elétrons na camada de valência. Sempre o último número aqui é o manda-chuva. Ele é o que manda. Beleza? Dúvidas até aí? Facinho, facinho, né, pessoal? Beleza, o que mais que nós falamos sobre isso? O que isso tem um pouco a ver? Por que as espécies químicas elas viram íons? Por que elas se ligam? Olha só, os gases nobres são essa coluninha aqui do cantinho, beleza? Todos eles são estáveis. E os elementos químicos querem parecer um gás nobre, porque os gases nobres eles são elementos estáveis, poucos reativos, ou seja, reagem pouco. Então, eu, por exemplo, eu quero muito parecer com o Silvio Santos na minha conta bancária, entendeu? Então, assim, seria fantástico, né, que minha conta bancária fosse igual a do Silvio Santos, mas está longe de ser. E os elementos químicos, eles querem todos parecerem com gás nobre. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele tem um elétron. O elemento que ele vai ficar parecido é o hélio, que no caso é a exceção dessa coluninha aqui, porque o hélio não tem 8 elétrons e sim 2. Beleza? Mas é o único também que tem essa exceção. O flúor, para ele parecer um gás nobre, ele dá um passinho e fica parecendo com um neônio. Ou seja, ele ganha um elétron, porque ele já tem 7. Ganhou mais um, fica com 8. Tá vendo como que é facinho, facinho? Agora, olha aqui o lítio. O lítio, para ele parecer com gás nobre, ao invés dele caminhar isso daqui tudo na tabela periódica e parecer com o neônio, ele vem aqui, perde um elétronzinho e fica aqui parecido com um hélio. Beleza? Facinho, 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 facinho. Pessoal, essa tabela periódica tá meio mortinha, não tá? Vamos dar um pouco de vida para ela? A primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar essa escadinha aqui que eu tô fazendo aqui para vocês. Pessoal, olha só. O negócio é o seguinte. Numa prova, a gente tem que ter algumas maldades para identificar quais são as classes dos elementos químicos, metais, não metálicos e etc. Por exemplo, esses carinhas aqui do canto sempre serão os gases nobres, beleza? Esse carinha aqui, esse daqui especificamente, é o hidrogênio, é o sem família. Agora, todo mundo aqui de baixo são os metais. E todo mundo que está aqui no vermelhinho são os ametais. Turma, como fazermos para nós identificarmos essa classezinha aqui? Ó, todo mundo que está abaixo da escada, vocês estão vendo que são os metais. Mas tem uma frasezinha muito legal que vocês podem usar para saber quem que são os metais e quem não são. Que é assim: buscai sempre as teorias atômicas. Nós não estávamos estudando agorinha na revisão sobre os átomos, então vocês continuam buscando sempre as teorias atômicas, beleza? Então é assim que nós identificamos a classe de metais e a metais na tabela periódica. Outra coisa legal que nós vimos na tabela periódica também é a eletronegatividade, que nós vimos que a eletronegatividade ela decresce na seguinte maneira, desses elementos que eu estou escrevendo aqui.
que são todos muito maiores do que os metais. Turma, qual que é a ideia então? Olha só, a eletronegatividade na tabela periódica decresce de acordo com esses elementos. Então nós temos assim, flúor é mais eletronegativo do que oxigênio, que nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Todos esses carinhas, pessoal, eles decrescem dessa maneira, eles têm essa eletronegatividade. Porque o que é a eletronegatividade? É a capacidade de atrair o elétron para perto dele. Então esses carinhas aí têm a ver com raio atômico, né? Que nós discutimos um pouquinho dentro de sala também. E todos esses daqui são muito mais eletronegativos do que os metais. Emerson, como e para que eu preciso saber disso? Vamos lá. É importante nós sabermos sobre a eletronegatividade para nós trabalharmos com as ligações químicas, que foi o último tópico da nossa revisão da aula do dia 7. Por quê? Nós vimos 3 tipos de ligações químicas: as metálicas, as iônicas e as covalentes. As ligações metálicas são aquelas que acontecem entre metais, beleza? As iônicas são aquelas que acontecem com metal mais ametal ou metal mais hidrogênio. Por exemplo, a ligação entre o sódio, que é Na, e o cloro. Como eu sempre falo, né, o clássico da química. O sódio tem um elétron na sua camada de valência. E o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência. O cloro ele tem uma eletronegatividade tão maior do que a do sódio que ele vai roubar esse único elétron do sódio. E que é bom para o sódio, para ele parecer um gás nobre. Então, ele faz isso. Beleza? Ao fazer isso, o sódio que perdeu um elétron que tinha carga negativa passa a ser Na+, e o cloro passa a ser Cl-. Beleza? Quando isso daqui acontece, é a mesma coisa de ter um aqui e de ter um aqui. As cargas se anulam, esse 1 passa para cá e esse 1 aqui de cima passa para cá. Para que isso? Para montar a fórmula, a estrutura do nosso composto, que é o NaCl. Nós vimos isso dentro de sala de aula. Beleza? Depois, nós falamos um pouquinho das ligações covalentes, que elas podem acontecer entre ametais mais ametais, hidrogênio mais hidrogênio, hidrogênio mais ametal. Nesse tipo de ligação, há um compartilhamento de elétrons. Então, qual que é a ideia aqui disso tudo então, galera? O que há nesse compartilhamento de elétrons aqui então? Nós temos aqui, por exemplo, fazer a ligação entre o HCl, que é outro clássico da química também. O hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência. O cloro tem 7. Nenhum dos dois querem perder o seu único elétron. Então, eles resolvem compartilhar esses 2 elétrons. Eles juntam um com o outro. Por quê? Quando eles fazem isso, o hidrogênio passa a ter 2 elétrons e o cloro passa a ter 8 elétrons. Porque esses 2 elétrons aqui não é nem só do hidrogênio nem só do cloro, e sim dos 2. Para representar isso, nós damos um tracinho aqui para representar a ponte entre esses 2. Não é verdade? E essa daqui é a estrutura de Lewis, que é a estrutura de pauzinhos e bolinhas. Lewis. Beleza? Então é isso, pessoal. Foi basicamente isso que nós falamos então na nossa aula do dia 7. Turma, olha, a revisão aqui, ela foi bem superficial para vocês entenderem um pouquinho mais da matéria. Aproveita esse período de férias, dê uma olhadinha aqui no nosso canal, nos vídeos das playlists capítulo 2 e 3, que fala sobre os átomos e fala também sobre a tabela periódica. Pessoal, porque quando nós voltarmos em agosto, aí a matéria já vai começar a ficar um pouco mais
punk, né? Um pouco mais hardcore, um pouco mais pesada. Então, né, essa revisão foi justamente para motivar vocês a continuarem, né, e ver que é possível, sim, aprender química e passar no vestibular. Beleza? Turma, então um abraço para todo mundo e aguardo vocês em agosto. Beijo para todo mundo e até já. Tchau.